Então, irmãos, neste trecho de Colossenses 1, de 9 a 20, é um trecho, uma carta de Paulo, né, à igreja de Colossos. É um trecho assim muito rico, uma riqueza gigante, absurda. Ele fala que ele ora, ele clama, desde que ele ouviu falar, né, da firmeza desses irmãos, pedindo a Deus que dê o pleno conhecimento da vontade de Deus, que Deus transmita para eles sabedoria, entendimento espiritual, para que eles possam viver de uma maneira digna do Senhor, possam agradar a Deus e frutificar em boas obras. Então Paulo ora para que esse povo conheça, tenha revelação e pratique a vida cristã, dando fruto, fazendo obras e crescendo no relacionamento e no conhecimento de Deus. Ele ora para que os colossenses sejam fortalecidos com o poder. Veja, muito interessante na vida cristã a gente conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, se relacionar com Deus, e nessa de conhecer, também sermos fortalecidos, também sermos revestidos com o poder de Deus. Porque a glória do Senhor, a presença do Senhor manifesta-se com poder. Então ele diz aqui no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Então, quando você busca a face de Deus, quando você busca intimidade, comunhão, você tem uma proximidade da glória de Deus e há um poder, há uma força aí. A fim de que? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Deus quer que a gente o conheça porque a presença dele nos reveste e vai nos dar poder para perseverar, paciência, com alegria. E Paulo diz no verso 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus Pai mandou Jesus, o Filho, para que nós sejamos dignos de participar de uma herança. Você que crê em Jesus tem uma herança. Aleluia. Tem uma herança. Herança o que é? É um tesouro, é uma riqueza que lhe pertence. Herança é algo que você ganha, mas você tem que entrar na posse desta herança. Agora eu quero destacar aqui o verso 13. No 12 diz, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, e no verso 13 ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos resgatou. Resgate. O que é resgate? É tirar. Redenção, pagar preço. O cara estava cativo de um sequestro.
ele foi resgatado. Chegou lá, força policial organizada, prendeu os bandidos e resgatou, tirou aquela pessoa do cativeiro. Então, o Senhor nos resgatou do domínio, do poder das trevas. E pensa, minha mão esquerda, ele fez esse resgate e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino do seu amor, o reino da luz. Em Cristo nós temos a redenção, o perdão dos pecados. E ele fala ainda aqui, é um dos textos do Novo Testamento que fala de uma forma bem densa, bem resumida, mas muito forte, sobre a divindade de Jesus. Porque havia ali nas igrejas da Ásia Menor toda uma corrente de heresia, de distorção, de discussão sobre a natureza de Jesus. Uns diziam que ele era homem, que ele era filho de Deus no sentido de ele foi criado por Deus. Ou então ele não era divino em si mesmo. Outros diziam que ele era divino sim, mas ele não era homem totalmente, ele veio em espírito, e o espírito dele se manifestou na terra, andou na terra, fez os milagres e pronto. Aqui Paulo fala tanto da divindade quanto da humanidade, e o grande mistério na pessoa de Jesus é essa dupla natureza, e maravilhosa natureza, eterna. Quando ele assumiu, o verbo se fez carne, se fez homem, assumiu a condição humana, foi para nunca mais deixar de ser gente. Então veja que Paulo diz aqui, pois nele, ele é a imagem do Deus invisível. Os homens não veem Deus, mas como é que eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ver Deus? Então, olhe para Jesus. Jesus, homem, é a imagem. Como é o coração de Deus, como é o caráter de Deus, como é o jeito de Deus pensar, lidar, tratar as pessoas. Ele é a imagem do Deus invisível. Um daqueles diálogos com os apóstolos, Jesus falando que ele ia para um lugar, aí Tomé falou, Senhor, mostra o caminho para a gente. Jesus falou, eu sou o caminho. Aí o outro disse, pelo menos mostra-nos o Pai. Aí ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Essa heresia de que Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que ele foi criado a partir de Deus, tem algumas seitas que falam isso. Aqui, por exemplo, no verso 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito é o primeiro gerado, é o primeiro filho. Então, o primogênito de toda a criação. Aí você pode pensar, bom, se Jesus é o primogênito, então ele é o primeiro que foi gerado. É isso que muitos pensam e acreditam que a pessoa de Jesus se resume nisso. Mas vamos seguir. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele foram criados. No Evangelho de João diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele.
Então, ele, na condição de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o verbo é a ação. Então, aparece aqui, por exemplo, o primogênito de toda a criação, é porque, imagina que não existia o nada, o tudo, o nada, Deus, só existia ele. E os rabinos dizem que Deus deu uma recuada em si mesmo para criar o espaço. E ele fez para fora de si um mover, o verbo, uma ação. Essa é a expressão do eterno, do divino, o Filho, o verbo, o agente da criação, o Criador. Pois nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberania, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele é o Criador, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí ele fala que Jesus é a cabeça, é o cabeça do corpo, da igreja, e o primogênito entre os mortos. Então, Deus resolveu criar uma nova raça. Jesus é o último Adão e ele é o novo homem. Então, na condição de novo homem, ele é o primogênito. Ele que era o único filho de Deus, tornou-se o primeiro desta nova raça, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, em Jesus, tem ele é a perfeita interface entre o humano e o divino, porque ele é divino e humano ao mesmo tempo. Então, através dele, nós fomos reconciliados, fomos perdoados, fomos salvos, recebemos paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quero falar dos reinos, do mundo espiritual, e falar dos padrões, das características destes dois reinos. O mundo espiritual, existem dois reinos no mundo espiritual, e eles não são reinos separados com um território neutro. Eles são reinos que disputam milímetro a milímetro no coração, na mente, na terra, na cultura humana. A terra é do Senhor, mas o reino espiritual que domina a terra é o reino das trevas. O mundo jaz no maligno e o reino de Deus está chegando. Cristo é a rocha eterna e ele instalou o seu reino através da igreja, e há o confronto desses reinos. Nós, no verso 13, diz Paulo, fomos resgatados, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Então, esse resgate do reino tirou a gente desse domínio do reino das trevas. Falar um pouquinho sobre esse reino das trevas. Em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim, está inicialmente falando de Jesus e da obra dele. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, humano, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele está dizendo o que aqui? Que Jesus participou da humanidade,
E através da morte dele, ele destruiu, ele derrubou, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Existe um império da morte. Os reinos deste mundo, o domínio espiritual dos reinos deste mundo está debaixo desse império. O que é o império? O império é o domínio de vários reinos. Antigamente existiam pequenos reinos, como, por exemplo, hoje ainda tem na Europa, Mônaco. Mônaco é um principado, é um reinado, mas é pequenininho, né? Então, antigamente existiam muitos reinos. E aí chegava um rei poderoso, com seus exércitos, e dominava 1, 2, 10, 20, 30 reinos. Todos aqueles reis ficavam debaixo daquele império. Então, existe um império da morte, que é o reino das trevas, que domina a terra no mundo espiritual. Não é físico, não é necessariamente a política, não é a organização social, não é a natureza. Ele interfere, o inimigo interfere na natureza, na organização social, na política, mas ele comanda o mundo por trás dos bastidores, a partir da esfera espiritual. Jesus participou da carne e sangue para aniquilar este império da morte. Agora eu quero destacar esse ponto aqui. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O império da morte estabelece uma servidão. As pessoas que estão sob o império da morte estão escravizados, estão sob servidão. E esta servidão se instala como? Através do medo da morte. Toda a vida as pessoas não percebem, não têm consciência. No fundo, a soma de todos os medos do ser humano é a morte. Você não percebe isso, mas você foi criado, você cresceu, você se desenvolveu debaixo desta servidão. E você nem sempre tem consciência disso. Mas você tem o medo da morte como um tipo de jugo na sua vida. Quando a gente passa por alguma enfermidade, quando a gente recebe um diagnóstico, às vezes de uma doença grave, a gente se choca e muda completamente as coisas. Por quê? Porque a gente lembra da nossa finitude, a gente vê o risco real que tem de morrer no curto prazo, e aí a gente vê como que tem medo de morrer, a gente descobre como que o assunto é barra pesada para o ser humano. O dilema existencial mais profundo do ser humano é existir, eu estou aqui, e eu sei que vou morrer. E a vida é isso, a existência e a finitude. Então o diabo tem um império, um domínio que prende as pessoas, que escraviza as pessoas, que colocam os seres humanos em servidão. Como? Através do medo da morte. Então eu vou falar 5 características desse império das trevas. Primeira, medo.
As pessoas têm medo. Todo mundo tem medo. Umas pessoas têm mais, outras têm menos. Umas pessoas têm mais consciência dos seus medos. E tem gente que tem medo de barata, mas não tem medo de assalto. Eu conheci um cara que era fortão, dizia que não tinha medo de nada, de assaltante, de nada, mas penava de medo de injeção, não tomava injeção nem por decreto. Então, o que é aquilo? O cara medo de injeção, no fundo, é assim, aquela fantasia, vai que a seringa quebra dentro do meu corpo e aquela seringa anda e vai parar no coração e eu morro. Medo é uma das características do império de Satanás. Então, tem gente que está dominada por isso. Então, na mente da pessoa, ela tem medo, muito medo, e sente medo de tudo, ou de algumas coisas, e o inimigo ataca a pessoa ali. Ele sabe que ela é vulnerável naquela área, ele ataca a pessoa ali. Segunda característica dessa servidão, ansiedade. Ansiedade é irmã do medo, a ansiedade é preocupação, ansiedade é você, não é planejar, é você ficar sofrendo por algo que não aconteceu, por exemplo. Algo que vai acontecer, mas vai dar certo, será que eu vou conseguir? Será que isso e aquilo, e se tiver isso, e se tiver aquilo? Você ficar sofrendo antecipadamente. Ansiedade é uma sensação de aflição, de inquietude, e tem pessoas que vivem debaixo desse jugo da ansiedade. E tem gente que faz uma dobradinha, é cheia de medo e cheia de ansiedade a pessoa. E o inimigo sabe que se tocar numa ou noutra dessas teclas, a pessoa se abala. Então ele ora ataca no medo, ora ataca na ansiedade, ora no medo, na ansiedade. Aí a pessoa diz assim, eu não tenho medo de morrer, mas tem pavor de pensar de um filho morrer. Aí, eu não tenho medo de morrer, mas tem pavor de imaginar ficar entrevado numa cama, depender dos outros. Então, os nossos medos, eles escorregam, eles se deslocam de temas, de assuntos, e a ansiedade também. Terceiro aspecto do império das trevas. Tem gente que tem um poder de ativar o desligômetro. Tem até um palavrão que fala aí do desligômetro. Pá, eu aperto o desligômetro, tô nem aí. Eu chamo de tô nem aí. O desligômetro é o tô nem aí. O cara tem aquele botão que ele aperta na mente, no coração dele, tô nem aí, não liga para nada, não tem medo de nada, não fica ansioso com nada e só quer ter prazer. A pessoa quer viver a vida porque no fundo, do fundo, do fundo, a soma de todos os medos é a morte, eu existo, eu vou morrer, então já que eu vou morrer, então deixa eu aproveitar. Já que eu vou morrer, deixa eu curtir. Já que eu vou morrer, enquanto eu sou jovem, deixa eu me prostituir, deixa eu comer, deixa eu transar, deixa eu fazer o que eu quiser. E a pessoa é regida pelo prazer. O prazer imediato, o hedonismo, né, que é aquela forma da pessoa viver em função de sentir prazer ligado aos instintos corporais, o hedonismo, esse estilo de vida, a pessoa vive para isso. O que importa é sentir prazer. E tem gente que é hedonista, que vive para o prazer, escracha, come e se prostitui e tal. E outros não, são hedonistas, mas tentam ser comedidos, mas vivem para aquilo. Salomão fala que na riqueza dele, ele tentou
ir para o prazer, ir para a loucura, ir para a bebedeira, para mulheres e tudo, tentando manter a sabedoria dele e controlar aquele negócio. Mas ele viu que aquilo tudo era vão, era vazio, era vaidade. Então, tem gente que vive para não viver na cartilha do medo ou da ansiedade, aperta o desligômetro e vive para o prazer. Vive para curtir. Não tem mais um significado, um sentido, uma motivação maior na vida da pessoa. O quarto aspecto do reino das trevas é o poder. Tem gente que tem medo, alguma ansiedade, busca o prazer, mas o negócio dela é ter poder. E o poder, ele pode se expressar na questão de dinheiro, a pessoa que tem muito dinheiro tem muito poder. O poder pode se expressar na questão de fama, ou o cara não gosta de dinheiro nem de fama, ele quer mandar nas pessoas. Então ele vai para uma área em que ele manda e desmanda. Então que ele manda matar, o cara é traficante, ele manda matar, ele é o Deus do morro lá, ele é o rei da parada, tem poder aquele cara. E o outro que está embaixo, que também tem essa verve, assim, essa veia, fica olhando para ele, um dia eu vou estar no lugar dele e tal. O cara tem um apego absurdo ao poder. Você olha e fala, não, isso não me atrai, mas você é escravo do medo. Você olha e diz, não, esse negócio de poder não me atrai, mas você vive pelo prazer. O cara que vive pelo prazer não quer poder, ele quer prazer. E a quinta manifestação, característica do reino das trevas é a revolta. O cara olha para tudo isso e diz, esse mundo é injusto, o mal perpetua, eu não aguento com tanta maldade, com tanta injustiça, aquele cara usa o poder daquela maneira, aquela outra pessoa não liga para nada, precisa de mudança neste mundo. Então a pessoa vai observando a realidade, vai desenvolvendo uma análise crítica das coisas e vai se revoltando. Tem gente que reza na cartilha da revolta. O cara não faz outra coisa senão criticar ou reclamar, ou se aborrecer, ou se irritar, ou se rebelar. A revolta é uma forma, é uma expressão de rebelião. A revolta se alimenta, se nutre no ódio. A força da revolta é o ódio, porque aí eu odeio para poder, através do ódio, produzir a mudança. Eu quero mudança. E o que me justifica odiar e buscar a mudança é o senso de justiça. Eu sou um revoltado, então meu senso de justiça é forte. O indivíduo é escravo, porque está dando murro em ponta de faca. Não vai resolver. Este mundo jaz no maligno. O maligno é mal. Por trás das maldades dos homens, que existe a maldade do homem, o homem é pecador e é mau, existe a maldade mais grave, mais pesada de Satanás, dos demônios usando os homens. E o revoltado vai ficar brigando com pessoas, brigando com estruturas, brigando com instituições, brigando com pensamento, brigando, discutindo, gastando energia para nada, porque não vai chegar a lugar nenhum. Ele está mergulhado no reino das trevas, revoltado com a vida, revoltado com as coisas, reclama porque está sol, reclama porque choveu, reclama porque o preço está caro, reclama disso, daquilo.
A Bíblia diz em Romanos 12, verso 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Outra versão diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses padrões deste mundo, Paulo alerta para a gente não se amoldar, a gente não se configurar, não se conformar com esses padrões deste mundo. Nós lemos aqui que Deus nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o Filho, para o reino do Filho amado, o reino do Filho do seu amor. Então você saiu do poder das trevas, você aceitou Jesus, você pertence a Jesus. Você recebeu Jesus como seu Salvador, você é dele. Só que às vezes a gente não percebe que, embora nós sejamos de Jesus, ainda estamos na cartilha do reino deste mundo. Como assim? No idioma inglês, o verbo to be, quer dizer ser ou estar. O verbo to be vale tanto para eu sou, quanto para eu estou. Então não tem essa distinção, eles usam o mesmo verbo para falar ser ou estar. Mas no português a gente tem essa distinção. E é rica, é interessante. Você é de Jesus. Você é parte do reino de Jesus. Mas a minha pergunta para você, você está com Jesus? Ou você ainda está com muitos aspectos da sua vida presos ao padrão do reino deste mundo? Ser ou estar. Continue sendo de Jesus, mas pense, tem uma herança de Deus para você, que é você ser e estar totalmente com Jesus. É você ser e estar no reino, no domínio. Então, ser e estar com Jesus é estar debaixo das asas do Senhor. É estar no relacionamento de comunhão, é crescer no conhecimento, na graça de Jesus. E muitas vezes os cristãos sofrem por causa dessa contradição. Eles são de Jesus, mas estão ainda no cativeiro. Cativeiro do medo, cativeiro da ansiedade, cativeiro do prazer pelo prazer, cativeiro da revolta, cativeiro do poder. E o reino de Deus? Quais são? O pano de fundo do reino das trevas é o império da morte, é o medo da morte. O império da morte prevalece e as pessoas vivem correndo a vida nesses diferentes registros aí que a gente falou. E no reino de Deus, o pano de fundo é a graça. O pano de fundo é o amor de Deus. Diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este amor gracioso, este amor que a gente não fez por merecer, este amor que é do coração de Deus para nós, que é proativo, ele olha para você, ele ama você, ele quer o seu bem, ele
quer o melhor para você, esse é o pano de fundo do reino. Vamos dizer, a cobertura do reino. O guarda-chuva do reino é a graça, é o amor de Deus. E é interessante porque as 5 características que a gente falou aqui do reino das trevas, medo, a gente no reino de Deus tem a fé. É claro que a gente tem medo também, mas a gente tem a fé. E pela fé a gente enfrenta os medos. Pela fé a gente suporta os medos. Pela fé a gente supera os medos. Ansiedade. Eu tenho fé no Senhor e eu fico ansioso, mas eu tenho a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Ou seja, a paz de Cristo é a presença de Cristo em mim. Não depende nem do meu entendimento, não depende nem de eu entender o que está acontecendo, discernir, arrumar coisa na minha cabeça. Não, é uma paz real, que é muito mais do que eu possa entender. E ela existe. E eu tenho fé e eu tenho paz. E a paz do Senhor que habita em mim me ajuda com a fé, com a minha relação com Ele, vencer o medo, vencer a ansiedade. E o terceiro aspecto do reino desse mundo é o prazer. Aí os cristãos têm o gozo inefável da presença do Senhor. Senhor, a tua presença é melhor do que a vida. Os caras não entendem por que domingo de manhã, domingo de sol, está nego na praia andando, o outro correndo, o outro andando de bicicleta, o outro tomando uma cervejinha. E os crentes estão aqui, fazendo o quê? Sentado na cadeira, ouvindo pregação, cantando hino. O que é isso? Eles não entendem. Por quê? Nós temos um gozo inefável, indizível, que tem a ver com a pessoa de Jesus, com a presença do Senhor na nossa vida. Esse é o nosso prazer. O nosso prazer está nele. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu não quero ficar correndo atrás do gozo desse mundo, dos prazeres desse mundo, da enganação, da bebedeira. Não quero. Eu hoje não quero. Eu escolho não ir para lá. Eu escolho estar aqui com o meu Senhor. Ele me preenche. Ele me satisfaz. Aleluia. O quarto aspecto que eu destaquei aí da característica do império do mundo é o poder. O cara busca poder, ele quer ter poder. Existe o poder de Deus, existe o poder do Espírito Santo, existe o fogo do Espírito, existem os dons espirituais. Mas, na vida do cristão, o que é mais profundo é a humildade. Como assim, pastor? O que se contrapõe com o poder do mundo na vida do cristão? A humildade. O que significa humildade? Jesus disse: vem a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade significa que a gente reconhece que tem um Senhor, que existe um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E eu me rendo, me submeto a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então eu não vou buscar poder, a não ser aquele poder que Ele tem para me dar. Eu não quero nada que Ele não tenha para me dar. Eu não quero um poder deste mundo que vai me sobrecarregar, me desgastar, me distrair, me afastar de Deus. Eu não quero nem dinheiro, nem fama,
Às vezes a gente fica iludido com a ideia da fama. O fulano é famoso, coitado do fulano que é famoso, porque não pode andar na rua. Entra no mercado, tem gente cercando. O pior é que tem uns famosos que agora está com a fama ruim. O cara é famoso, não pode ir para restaurante que o povo xinga. É uma desgraça. Poder é muita responsabilidade. O poder desse mundo é responsabilidade com esse mundo que não leva a nada. Mas você reconhece que o seu Deus é Deus. Você é criatura, Ele é Criador. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E você é o servo do Todo-Poderoso. A serva. Então você aprende a ser humilde. Não fica batendo cabeça lá na cozinha, no café, na obra ou no louvor, fica batendo cabeça, disputando poder. Não, existe um Todo-Poderoso entre nós e nós nos rendemos a Ele e abaixamos a nossa bola. E para finalizar, o mundo tem esse registro, esse modo de funcionar da revolta. E os filhos de Deus aprendem a mansidão. Ser humilde e manso. Aprendem como? Aprendem convivendo com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aprendem convivendo no relacionamento com Ele. E a mansidão é: eu me deixo guiar. O Senhor me ensina e Ele fala, vai para cá, vai para lá. A palavra dele diz, não faça isso, eu não faço. Então, a mansidão, ela permite que a gente seja como a ovelha do Senhor. Discípulo, filho, aprendiz. E eu não sou um revoltado. Aí você diz assim, mas pastor, viver de fé, da paz, do gozo, da humildade, da mansidão no reino de Deus, isso não torna você um alienado, não? E as pessoas que estão lá fora? E o povo que está sofrendo? Você, quando entra no reino, você foi transportado do reino das trevas. Quando você vai entrando na comunhão, você não liga mais aquele seu desligômetro, não ativa mais o desligômetro, você fica ligado, você está com o pé na terra, você trabalha, você paga conta, você vê as coisas à sua volta, mas você está conectado com Deus. Então, a pessoa de Jesus era assim, ele era uma pessoa totalmente humanizada, misericordioso, sentia a dor do outro, mas não era apavorado. Ele estava dormindo no barco, exausto, e levantou uma grande tempestade, e os discípulos, nós vamos morrer afogados, e eles eram experientes, que eram pescadores, o negócio, o barco vai a pique, vai todo mundo morrer. Chamou Jesus e falou, vocês não têm fé não, moço? Falou para o vento, cala-te, para o mar, aquieta-te. Então, Jesus, ele era manso e humilde de coração. O cara, por exemplo, no mundo que é revoltado, é interessante. Você já viu revoltado fazer obra social? Não. Ele fala pra caramba, mas na hora de ajudar, ele não ajuda não. Ele não mexe. Ele gasta a energia toda dele revoltado. O crente que não é revoltado vai lá e ajuda. Então, você vai ver que esse modo de viver no reino não é o modo da passividade, da omissão, do cara que não está nem aí, do desligômetro. Não. O crente que é ovelha de Jesus, que aprende a ser manso e humilde, ter gozo no Senhor, alegria, fé, tem fibra, tem coragem, porque o Senhor é que me reveste, Ele é o meu escudo,
E o inimigo vem e bate, e atropela, e perturba aqui, e ataca ali, e a gente diz: Jesus é o Senhor da minha vida, e eu não largo, eu não volto atrás. Então, o crente é manso, mas não é bobo. É ousado. Tem resiliência. O que é resiliência? É capacidade de suportar, de aguentar tranco, aguentar pancada e não desvia do seu caminho, porque o Senhor é com ele e ele é com o Senhor. Confia. Então a gente pode abandonar a revolta, mas não vai ficar parado, não. A gente pode ser manso, humilde, estar alegre, feliz, ter gozo no Senhor, mas a misericórdia com o sofrimento alheio está presente. A gente é ativo, a gente serve a um Deus vivo, querendo ganhar almas. O cara está lá nas trevas, nem sabe que existe o pão da vida, a água da vida, a salvação, perdão dos pecados, está lá naquele reino, e eu quero que ele saia daquele reino, eu quero que ele venha para o reino do Filho de Deus. Então eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro de Deus, e vou guerrear as batalhas do Senhor conforme ele. O reino dele é o reino do amor, verdadeiramente, da misericórdia, da benignidade, da tolerância. Então eu vou guerrear com essas armas do Evangelho, das boas novas, da pregação da palavra, levar a fé ao próximo. É isso que o Senhor quer para nós. Somos discípulos de Jesus, firmes, perseverantes, louvamos a Deus em todas as ocasiões, não murmuramos, não ficamos reclamando, a gente louva e segue, e o Senhor é conosco. Amém. Glória a Deus.